Joãozinho, o fofoqueiro. Há alguns anos, minha mãe e eu trabalhávamos na casa de um casal de médicos aqui da cidade, que tem trigêmeos. Cuidávamos dos bebês. No final do ano, os patrões resolveram que iriam viajar para Belém do Pará, onde morava a família de um deles. Porém, teriam que levar uma de nós duas com eles para ajudar a cuidar das crianças, tanto na viagem como lá na cidade. Eu não poderia ir, pois eu iria cantar no casamento de uma amiga, então a minha mãe foi com eles. Os dias se passaram, cantei no casamento dessa minha amiga, e eu, como estava em casa, liguei para um amigo e disse que não estava afim de ficar no tédio. Dracena, a cidade que moro, é uma cidade que não tem nada de interessante para se fazer. Não temos cinema, shopping e nem nada que supra os desejos da vida ativa dos jovens daqui. Quando meu amigo chegou, pensamos no que poderíamos fazer. Ir para as cidades vizinhas? Não. As mais próximas também não tinham nada de interessante. Pensamos em ir para Presidente Prudente, pois lá tem cinema e shopping, mas também não era viável, pois é longe, cerca de 1h30 de carro. E não tínhamos um carro, apenas uma moto, e já havíamos nos aventurado em uma ida até Prudente de moto, e não foi muito legal. Ficamos mais de uma semana com as costas viradas no giraia. E também já era mais de 2 da tarde. Com isso, no momento de voltar, já seria muito tarde e não queríamos nos arriscar na estrada à noite. Depois de visitar as cidades vizinhas mentalmente, procurando onde poderíamos ir, decidimos que iríamos procurar um corguinho para nadar. Aqui pela região, o que tem de monte são córregos, então montamos na moto e fomos à procura. Vou dar uma pequena pausa aqui para dizer um fato sobre a moto. Uns 2 dias antes dessa nossa aventura, um carro havia batido na moto do meu amigo, bem no escapamento, e no parafuso que tem na capa do escapamento levantou uma ponta, que meu amigo iria dar um jeitinho nesta ponta na segunda-feira. Voltando à história. Seguíamos em uma estrada de terra, felizes da vida em busca do tal córrego. Como devem saber, estradas de terra têm elevações que parecem montanha-russa, e nos empolgamos, subíamos e descíamos em uma velocidade boa para dar aquele friozinho na barriga. Em uma dessas elevações, não percebemos que era uma subida um pouco mais acentuada e que a descida também era maior. Quando, depois que subimos, descemos com tudo. Eu escorreguei meu pé, rasgando meu tornozelo num famigerado metal que saltou do parafuso naquela batida do carro dias antes. Com o tornozelo sangrando, voamos para a Santa Casa de nossa cidade a fim de suturar o corte. Não ligamos para meu pai, pois meu amigo dizia que tinha certeza que meu pai iria matá-lo. Meu amigo estava mais branco que leite e eu só ria. Enfim, após o bordado na minha perna, foi isso que o médico disse que iria fazer no meu tornozelo, tentando acalmar meu amigo. Fomos para a casa dele e depois que ele se acalmou, ele me levou para casa. Quando cheguei em casa, não encontrei ninguém, pois meu pai e meu irmão tinham saído para visitar minha avó. Depois de uns 30 minutos que eu estava em casa, meu pai chegou e antes que eu falasse alguma coisa sobre o ocorrido, o telefone tocou. Fui atender e era minha mãe. Peguei o telefone e disse alô. Minha mãe, do outro lado, nem fez rodeio e já perguntou logo o que tinha acontecido. Me fiz de desentendida e ela me perguntou se eu tinha quebrado a perna. Eu disse que não. Ao fundo, eu consegui escutar meu patrão e o pai dele mandando a minha mãe pôr no viva voz. Minha mãe colocou e disse novamente em uma voz super calma, que eu sei que ela usa quando está pra lá de preocupada. Eu continuei dizendo que não tinha acontecido nada. Ela então disse: Anda, fala logo o que aconteceu com sua perna e não me faça perder tempo, pois estou numa ligação interestadual e vai ficar caro. Então eu disse que só tinha feito um cortezinho no tornozelo e que estava bem. Ela perguntou se eu tinha ido na Santa Casa, e eu disse que sim, para dar uns pontos. E perguntei como ela sabia, se até meu pai não sabia e estava descobrindo naquele momento. Daí ela me contou o seguinte: Camila, você lembra do Joãozinho, aquele espírito de criança que eu sempre via quando era mais nova? Então, ele veio aqui num desespero só, dizendo que você estava no hospital e que tinha quebrado a perna e que estava chorando muito porque doía. Só para situar vocês, tem um espírito de criança de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que acompanha minha mãe desde que ela era mocinha. E esse menininho fofo foi lá fofocar que eu tinha me acidentado. Sobre o patrão pedir para minha mãe colocar no viva voz, então é porque eles ouviram a conversa entre a minha mãe e o Joãozinho.
E este foi o meu relato. Vira e mexe, o menino fofoqueiro vem contar as minhas artes que eu, mesmo com 37 anos hoje, ainda apronto. Esse relato foi enviado pela Camila de Dracena, São Paulo, no e-mail assustadoramente@outlook.com. Assombrações de Campina Grande. Moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei minha infância na casa de meus avós, juntamente com meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns lá no quintal, por trás da casa. Vou contar algumas histórias assustadoras, bom, pelo menos para mim, que aconteceram com a minha família, e outras comigo, meu irmão, meu primo. É importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose, e havia muitas imagens de santos, entre aspas, e entidades na casa, que serão melhor explicadas no final. Relato 1. Esse aconteceu com meu tetravô, minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho desafeto que planejava matá-lo e sempre ficava na tocaia, mas ele sempre passava, ora com a mulher, com crianças, ora com um grupo de pessoas, de modo que seu vizinho nunca tinha chance. Perto da hora de morrer, ele chamou meu tetravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. E meu tetravô respondeu que todas as vezes passava por aquele caminho sozinho. Relato 2. Esse se passou com meu avô, que era caminhoneiro nas décadas de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite e estava muito cansado, então resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. Quando estava acomodado, viu alguém batendo na janela do caminhão. Quando ele foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado, e o amigo disse para ele ir embora imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. Depois, quando ele chegou em uma cidade, soube que tinham matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. Relato 3. Eu era uma criança ainda, tinha uns 8 anos de idade, atualmente tenho 30. E na casa do meu avô tinha muita antiguidade, inclusive da família. Ficavam todos expostos na sala de visitas, lugar que eu, meu irmão e meu primo tínhamos pavor de ir à noite. Dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze, em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada, que eram do meu tetravô, o mesmo da primeira história. Uma noite, não sei porquê, fui na sala de visitas. Ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, me arrepiei todo. Uma pessoa estava deitada no sofá, coberto até as cabeças com cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Corri na mesma hora, voltando em seguida com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Relato 4. Ao lado dessa sala de visitas tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. Esse quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado. Um banheiro antigo, enorme, tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. Nessa hora à noite, meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. Ele tinha uns 7 anos e começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro dizendo: "Peraí que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar, chorando, e então fomos ver o banheiro e estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas meu irmão e meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas, sombras de cabeças no quintal onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens lá de dentro. Hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas. Sou evangélico atualmente e sei que Cristo me protege do mal e sempre peço por minha família. Mas sei que aquela casa tem algo que ainda hoje me incomoda. Esse é mais um relato do site casafantasma.org e foi enviado pelo Marvin, de Campina Grande, Paraíba.